Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Este é um tempo que nós separamos no início do nosso dia para meditar no livro de Provérbios. E obrigado porque está a acompanhar. Nós vamos ler hoje o capítulo 8, o versículo 1 até ao 21, e podemos dizer que é um ponto alto desta primeira parte do livro. Nós tínhamos explicado no início que, de um modo geral, nós podemos dividir o livro de Provérbios em duas grandes partes. O capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos uma introdução que fala essencialmente sobre a sabedoria. Portanto, há um apelo à sabedoria e temos temas que por vezes são tratados de forma longa. E, portanto, nós vimos recentemente capítulos inteiros, como o capítulo 7 inteiro é basicamente uma grande ilustração sobre o adultério. Mas depois, a partir do capítulo 10, nós vamos ter uma forma diferente de trabalhar. Como que de 1 a 9 há um apelo para que se possa então colocar em prática, estudar e meditar e guardar aquilo que vai aparecer a partir do capítulo 10. Que são então provérbios curtos, provérbios sobre temas específicos, e normalmente o versículo já não tem nada a ver com o versículo anterior. Às vezes podemos ter 2 ou 3 versículos juntos, mas muitas vezes temos afirmações soltas. E às vezes o mesmo tema vai aparecer em vários momentos e em capítulos diferentes. Mas nesta primeira parte nós temos grandes blocos. E aqui é um ponto alto. Nós vamos encontrar a sabedoria personificada. A sabedoria é apresentada como se fosse uma pessoa que fala, que conversa, que mantém uma relação. E muita gente inclusive pensa nisto e faz uma interpretação cristológica, apresentando o Senhor como a sabedoria de Deus, como a palavra. Pode ser uma maneira de o interpretar, mas aqui estamos a pensar em termos de sabedoria de acordo com aquilo que ela é apresentada. Vamos ler então, versículo de 1 até 21, no capítulo 8, diz: Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos do homem. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, néscios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu os amo, aos que me amam. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. Texto, então, bastante interessante, não é? O texto inicia com a sabedoria sendo apresentada como personificada, como uma espécie de pregadora. Há aqui um contraste entre o que lemos no capítulo 7. No capítulo 7 falava da mulher adúltera, seria a personificação do mal. E ela atua como? À noite, às escondidas. Ela atua de forma, não é, sedutora, mas não aberta. Então, à noite, às escuras, ela se veste como uma prostituta e ela vem seduzir o jovem que está escondido num canto escuro qualquer. Sabedoria atua à plena luz do dia, no lugar mais movimentado possível. A ideia é que a sabedoria está acessível, ela não é uma coisa escondida. Ela clama como um pregador, ela vai para as portas da cidade, ela vai para as encruzilhadas. Há uma descrição, inclusive, que dá a entender as câmaras que existiam nas entradas das cidades, além da porta ter normalmente um espaço amplo onde ficavam algumas pessoas reunidas. Também havia, normalmente, junto às muralhas das portas, havia câmaras, havia espaços um pouco maiores onde se pagavam, por exemplo, os impostos, onde se discutiam alguns negócios. A sabedoria está em todos os lugares que são públicos, para falar de forma aberta a todos os homens, agora não somente aos filhos, mas a todos, para que possam ouvir e atender. O seu desejo é que o maior número de pessoas possa realmente chegar ao conhecimento.
A qualidade dela é máxima, ela é reta, ela é justa, ela é útil, ela é correta. Portanto, a sabedoria está ligada a tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de Deus, evitando tudo aquilo que é mau e fugindo de tudo aquilo que é errado. Há aqui, mais uma vez, uma comparação que já foi usada em vários outros capítulos a respeito do valor da sabedoria, não é? E comparando a sabedoria com a riqueza. Acreditando que o autor do texto é Salomão, nós podemos falar isto com tranquilidade, porque Salomão conhecia as duas. Ele tanto era muito sábio, a Bíblia o descreve como o mais sábio dos homens, como ele também era extremamente rico. E, portanto, ele podia perceber o valor de uma coisa e de outra. E pesando as duas coisas, ele diz, olha, a sabedoria vale infinitamente mais do que o ouro ou do que a prata. E do que joias. Não tenham dúvida sobre isto. Portanto, não é um velho sábio que viveu a vida inteira num casebre muito respeitado, mas que nunca experimentou a prosperidade que está a falar. Não, é o rei Salomão, no meio da sua opulência toda, e ele diz, eu sei das duas coisas e posso-vos garantir que a sabedoria é muito mais válida do que todas. Então a sabedoria vive junto com a prudência. É muito interessante, não é, a ideia da sabedoria como uma pessoa. Ela mora com a prudência, ela mora com o entendimento, ela mora com o juízo. Um versículo central aqui será o versículo 13. Porque nos dá aquilo que é a base, digamos, do sistema. Estamos a falar de sabedoria em termos de vida e, portanto, estamos a falar de um sistema ético, de comportamento. Porque quando falamos em sabedoria neste livro, constantemente estamos a falar sobre a vida diária. Por isso é que nós colocamos como título aqui, e pensamos em muitos títulos, mas escolhemos este, Viver Bem. Porque é isto que este livro trata. Este livro não é um livro de filosofia. É um livro de conselhos práticos absolutamente diretos para o cotidiano. Portanto, é para vivermos bem. A sabedoria ela é extremamente concreta e ela é muito prática. E aqui, então, neste versículo, nós temos a base daquilo que é o sistema ético. O versículo 13 diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Lembra aquilo que nós vimos há poucas meditações atrás sobre as coisas que Deus aborrece. A base, o valor de um sistema está na sua base. Se a base for boa, o sistema é bom. Infelizmente, por vezes, temos sistemas que são até interessantes, mas são baseados em coisas muito fracas. Aqui, o sistema é baseado no que há de melhor. É o próprio Deus. O que é que Deus aborrece? Nós temos consciência daquilo que Deus não quer. E sabendo isto, nós podemos nos apegar àquilo que é bom, àquilo que Ele quer. A sabedoria está, então, junto com a prudência e ela nos ensina a ter como base aquilo que é do Senhor. A verdadeira sabedoria nos ensina a fugir destas coisas. O orgulho, a arrogância, a boca que não é uma boca correta, que não fala as coisas de forma direta, que não dialoga sem andar com coisas escondidas. Tudo isto faz parte daquilo que é o que Deus não permite, o que Deus não gosta. É interessante que é anunciado aqui que a verdadeira sabedoria é uma das coisas que os verdadeiros e os bons governantes buscam. Hoje em dia diríamos que os governantes buscam um bom resultado na próxima eleição, não é? E ter bons números nas pesquisas de mercado. A diferença que existe entre um político e um governante diz respeito à profundidade daquilo que são as suas medidas. O político governa pensando na próxima eleição. Digamos, o verdadeiro governante, não é? O estadista, ele governa pensando na próxima geração. Ele está preparando, está agindo para esta e colocando as bases para a próxima. O verdadeiro governante, aos olhos do Senhor, segundo o texto diz, ele busca a sabedoria e vive com ela. Este trecho termina de uma forma muito interessante, falando sobre recompensa. A sabedoria diz de forma muito clara, eu amo os que me amam, e aqueles que me amam e me buscam vão ser abundantemente recompensados. E este é o apelo que nos é dado para a busca da sabedoria. Sabendo que esta sabedoria é encontrada sobretudo na palavra de Deus, nós sabemos que estamos a ouvir aquilo que é exatamente correto e verdadeiro. Buscando a palavra do Senhor e aprendendo a amá-la, certamente as recompensas para a nossa vida serão muito proveitosas. Ouvimos aqui a própria palavra de Deus falar connosco. Se tu me amares, eu te amarei também e as recompensas serão maravilhosas para a tua vida.